construa o que você viu. Deus está te dando um sonho, construa o que você viu. Há muitas pessoas que vão morrer com sonhos. Isso é um grande desperdício. O que você está vendo? Onde você deseja ir? A visão é a fé que você pode ter em figuras, em imagens. Veja qualquer coisa que você crê, tudo é possível ao que crê. Visão é a ponte entre o presente e o futuro. E não esqueça de para onde você está indo. Quando você esquece, você se distrai. Mas quando você sabe o objetivo da sua jornada, tudo o que aparece à sua volta se torna irrelevante diante da imagem que você tem à sua frente. A diferença não é a quantidade de oportunidades que você tem, mas se você sabe aproveitar as poucas que vieram. Porque sucesso não acontece, sucesso se cria. A gente acha que o sucesso cai do céu. Olha, fulano, que sorte, hein? Vai estudar a sorte do fulano para você ver desde quando ele está projetando, planejando, estudando, se preparando. Sorte não existe. O que existe é preparação, foco. Porque quanto melhor você fica, mais oportunidades e chances aparecem. O problema não é se você é bom, é se você fez no tempo que tinha que fazer. Agora é hora de fazer as coisas. Agora é hora de aproveitar as oportunidades. Porque tempo não para. O tempo é a moeda mais valiosa do mundo, porque você, usando a seu favor ou não, ele acaba do mesmo jeito, não dá para economizar tempo. Você consegue economizar em euros, você consegue investir em dólar, tempo não dá. Se a vida da pessoa que você mais ama hoje dependesse de você alcançar seu objetivo, se você não alcançar seu objetivo, essa pessoa morre. Você daria um jeito ou não de alcançar esse objetivo? Sabe o que te afasta da empresa que você deseja abrir? São as suas desculpas. Sabe o que está impedindo você de emagrecer? São as suas desculpas. Enquanto você tiver desculpa demais, você vai ter resultado de menos. É entender que hoje, os resultados na sua vida hoje, depende única e exclusivamente de você. Como que está o saldo na sua conta bancária? Então, irmão, assuma a direção da sua vida, assuma as responsabilidades, os riscos, cria as oportunidades ao invés de ficar esperando as oportunidades. Dá um jeito, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Você tem 24 horas por dia, você pode trabalhar 8, dormir 8, vai te sobrar 8 horas, você pode fazer o que você quiser nessas 8 horas. Você entende que as decisões estão nas suas mãos? A vida sempre, quando você chega num lugar, você descobre que tem um outro lugar que dá para chegar, que precisa chegar. E o grau de dificuldade sempre aumenta. Então, se você não quer resolver problemas, você está dizendo que não quer viver. A vida é sobre resolver problemas, sobre administrar conflitos, sobre amar as pessoas e sobre seguir em frente sempre. E você vai ter sempre um leão, cara, um desafio novo, uma dificuldade nova, uma conquista que exigirá de você um empenho, uma dedicação, um esforço ainda maior. Segue teu objetivo, teu foco é matar leão todo dia, alcançar um nível novo todo dia. Pensa nisso e ó, tchau, obrigado. Nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Veja só que pensamento difícil de engolir. Nós sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. As dores e as dificuldades são reais, é claro que são, mas o sofrimento é uma escolha. Quando a tua dor é real, escolher o sofrimento significa viver escravo dessa dor. E muitas vezes nós sofremos por coisas que existem quase que exclusivamente dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Isso é uma questão de foco. Quem dá foco à dor, ao problema, à angústia, está escolhendo viver sofrendo. E aí eu te faço uma pergunta verdadeiramente estoica. Onde está o teu foco? É em alimentar uma dor? Em lamuriar as dificuldades? Ou teu foco está em controlar aquilo que está no teu alcance, para você enfrentar os teus obstáculos, para você combater o que te machuca, para você conquistar uma existência que te orgulhe? Quando você concentra a sua atenção em alguma coisa, ela fica mais forte em sua vida. Você já notou isso? Sempre que você presta atenção, que você coloca foco em alguma coisa, você acaba tendo mais daquela coisa.
A vida dá mais do mesmo. Quanto mais você exercita determinada coisa, mais você tem resultados sobre aquele aspecto. Por isso é tão importante, por isso você tem que colocar foco nas coisas certas. A intenção organiza a sua realização. Por que é importante você anotar suas metas, seus objetivos, você ter um caderno de metas, você anotar as coisas que você quer realizar? A intenção organiza a sua realização. Por isso é tão poderoso. Desde que você não viole qualquer das leis da natureza, você poderá, por intermédio da intenção, comandar as leis da natureza para realizar seus sonhos e desejos. O que significa isso? Se você está pretendendo sacanear alguém, você está violando uma lei da natureza. Portanto, não vai acontecer só porque você quer. Mas se você está agindo conectado com amor, se você não está prejudicando ninguém, nem se prejudicando, quando você coloca a intenção para realizar determinada coisa, essa coisa acaba acontecendo. Se você já está se dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que nada funciona para você, que a sua vida é uma porcaria mesmo, que sempre vai ser assim, que não tem jeito, como é que você quer sair do lugar em que você está? Se você já se sentenciou a um novo fracasso, porque você fica se dizendo o tempo todo que a sua vida é uma sucessão de fracassos, que você é um fracassado, então continua nesse mesmo lugar e aceita isso. Acredite que é possível. Acredite que no fundo desse poço que você está existe uma mola e queira muito sair desse lugar em que você está. Mas queira tanto, mais tanto, mais tanto que você não consiga mais enxergar outra possibilidade que não seja tomar um impulso nessa mola e sair desse poço. Vá em busca daquilo que realmente importa. Não perca tempo, ele é muito precioso. Acredite que você é capaz. Se for para desistir, que seja daquilo que faz você sofrer. Porque as coisas que valem realmente a pena merecem nosso esforço e dedicação dia após dia. Remova da cabeça os pensamentos fracos que fazem você duvidar. Retire do seu coração os sentimentos que fazem você achar que é incapaz, que é pequeno, é menor. Persistência é a palavra de ordem. Perseverança é o que devemos cultivar. E enquanto não desistirmos de lutar, tudo pode acontecer e, claro, tudo pode reverter a nosso favor. O que você faria se você descobrisse que aquilo que você mais queria estava a um passo de alcançar e mesmo assim acabou desistindo? Muitas pessoas dedicam tempo e energia para alcançar seus objetivos e às vezes até dedicam anos de esforço e dedicação para realizarem suas metas, mas na hora de colherem os frutos, acabam mudando seu foco e acreditando que aquilo que mais queriam não eram para elas. Todos nós temos aquilo que nós podemos chamar de espírito empreendedor, um ser cheio de energia e de vontade que habita dentro de cada um de nós e que nos faz dar o pontapé inicial para realizar qualquer coisa em nossas vidas. De repente, acordamos com uma ideia genial e partimos para conquistar o mundo com toda a motivação e vitalidade. Nós usamos toda a nossa experiência, todas as nossas habilidades para fazer acontecer. Só que em determinado momento, as dificuldades, elas começam a aparecer, como é normal, né? E elas aparecem por quê? Porque nós precisamos de um novo conjunto de habilidades para superar essas barreiras que nos impedem de alcançar aquilo que nós queremos. Vamos dizer que você possui níveis de habilidade e de conhecimento que estão aqui no nível 5, vamos chamar de nível 5. E os seus níveis de desafios, eles também estão aqui no nível 5, né? E você tem tudo o que você precisa para fazer acontecer, certo? Dessa forma, você vai conseguir superar os seus desafios. Agora, imagina que você pensa grande e você quer objetivos maiores, com níveis de desafios igualmente maiores. Se você continuar usando as mesmas habilidades, aquilo que você já sabe, você não vai conseguir superar esses desafios. Você precisa desenvolver um novo conjunto de habilidades, de recursos, e o primeiro deles é a coragem para fazer você sair da zona de conforto e começar a aprender coisas novas. É nesse ponto que muita gente desiste, simplesmente porque acreditam que já deram tudo de si e que já não podem fazer mais nada. Elas estão naquilo que a gente chama de platô.
Você já se sentiu estagnado ou patinando no mesmo lugar sempre que tenta fazer alguma coisa nova para superar um problema? Essa sensação de vazio, ela acompanha muitos empreendedores que vão do entusiasmo ao desânimo assim, rapidamente. Eu quero dizer que se você começou algo e está passando por um momento de dificuldade, não desista. Continua tentando, continua seguindo em frente. Tem um ditado que diz que o vento sopra sempre mais forte perto do topo da montanha. Toda facilidade tem um preço, a falta de crescimento. Se as coisas estão muito simples, tranquilas, você não está crescendo. Se você quer alcançar novos níveis de sucesso na sua vida, vai ter que fazer um esforço extra para superar todos os novos obstáculos que vão aparecer. É assim que se cresce, é assim que nós aprendemos como alcançar os resultados que nós desejamos na nossa vida. Lembre-se, tudo começa com você. Você é 100% responsável por todo o sucesso ou fracasso que alcança na sua vida. Sua mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Provavelmente você já ouviu isso e você até concorda com isso. Mas nesse vídeo eu vou te explicar por que a tua mente, ou como que a tua mente age como a tua melhor amiga ou como a tua pior inimiga. Sua mente pode ser a tua maior sabedoria ou o teu maior sabotador. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz ou em busca do prazer ou para evitar dor, tá? Todas as nossas ações, as nossas decisões, né? Ali dentro do nosso cotidiano, em pequenas coisas ou em grandes coisas, nós somos movidos a buscar prazer ou evitar dor. Então eu saio da onde eu estou, eu decido fazer o que eu faço, ou porque eu estou buscando um prazer, ou porque eu estou evitando uma dor, ok? Vocês já sabem também que tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta, né? Então, as minhas crenças, a minha visão de mundo me leva a pensar algumas coisas e, dependendo de como eu penso, eu vou sentir alguma emoção, positiva, negativa, agradável, desagradável, e assim, consecutivamente, eu irei me comportar de alguma maneira. Quando a minha mente é treinada, e olha o termo que eu estou usando, quando a minha mente é treinada para agir no modo sábio, com sabedoria, eu consigo fazer com que ela crie um padrão de pensamentos mais positivos para me gerar emoções agradáveis e me comportar de maneiras mais funcional. Quando eu tenho um padrão mental que é para evitar a dor, né, para fugir daquilo, o meu padrão de pensamento ele acaba sendo mais negativo, as minhas emoções provenientes daquilo também são desagradáveis e o meu comportamento provavelmente vai ser uma ação, mas uma ação mais disfuncional. Então, quando que minha mente ela age com sabedoria? Justamente quando eu treino a minha mente para buscar prazer, para ter esta visão de busca de prazer. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem vislumbrar perfeitamente bem o que eu estou querendo ensinar para vocês hoje. Eu tenho uma apresentação para fazer. Uma apresentação importante, né, para gravar, onde pessoas vão me escutar e eu preciso estudar. Só que, cara, eu tô super desanimada, eu tô mega desmotivada. Eu não tô afim de fazer aquilo, mas eu tenho que fazer aquilo. Então eu tô deitada no meu sofá e eu falo, nossa senhora, eu preciso levantar daqui, porque eu preciso preparar, eu preciso estudar, porque você já pensou se eu nessa apresentação, se as pessoas começarem a rir de mim e tudo vai ser um caos. Eu não posso deixar com que as pessoas... Eu não quero passar uma vergonha lá na frente, eu não quero fazer feio, eu não quero que as pessoas me julguem, eu não quero que as pessoas me critiquem, então eu tenho que levantar daqui, eu tenho que fazer... Eu levanto, eu tô no movimento da ação, eu levanto, eu sento para estudar, mas qual é o meu padrão de pensamento que está me conduzindo para evitar a dor, certo? Eu estou agindo ali, eu vou estudar, eu vou me dedicar para fugir da dor, para fugir da vergonha, para fugir da rejeição, para fugir da crítica, para fugir do julgamento. No meu momento da ação ali, qual é a emoção que me acompanha? Uma emoção de angústia, uma ansiedade, um medo de rejeição. Então eu faço o que tem que ser feito por medo de ser rejeitada, por medo de ser criticada, por medo de ser julgada, ou seja, para fugir da dor.
Todas as vezes que a minha mente está nesse modo operante, eu estou sendo movida pelos meus sabotadores. Eu estou sendo movida pelos meus sabotadores. É ele quem está me fazendo agir, porque eu quero fugir daquela dor, eu quero fugir daquela consequência negativa. E o resultado de tudo isso, na grande maioria das vezes, não é o resultado que eu gostaria. Porque eu estou conectada àquilo, sabe? Eu estou envolvida, eu imersa dentro daquela dor. Então todo o meu padrão mental está focado ali em fugir daquela dor. E a gente sabe que a nossa mente cria muito a nossa realidade. Então se eu estou muito imersa naquela dor, é provável que eu experimente justamente essa dor. Então é provável que mesmo que eu estude, mesmo que eu me dedique, mesmo que eu faça, eu vá experimentar, sim, a rejeição, o julgamento ou a crítica. Porque eu já antecipei aquilo, porque eu estou sendo movida pelo meu sabotador, porque eu estou sendo movida para evitar a dor. E se o meu padrão mental está conectado naquilo, muito provavelmente vai ser aquilo que eu vou colher ali, no meu mundo externo, né, dentro do meu resultado. Agora, se eu tenho consciência disso, mais uma vez eu repito, consciência é a base de tudo, é o começo de tudo, e eu trabalho a minha mente, eu modifico a minha mente para acionar o meu sábio, para trabalhar de maneira efetiva. Então, neste mesmo contexto, dentro desse mesmo cenário, ao invés de eu querer fugir da dor, eu conecto a minha mente para buscar o prazer, ou seja, não estou motivada a estudar, a preparar minha aula, a fazer o que tem que ser feito, mas eu vou levantar daqui. Eu vou levantar daqui porque eu quero conquistar coisas maiores na minha vida. Porque eu quero ser aplaudida. Porque eu sei que o que eu faço, o meu resultado vai depender do que eu fizer hoje. Então, porque eu entendi que a ação vem antes da motivação. Então, mesmo com preguiça, mesmo desmotivada, eu vou ali, vou fazer o que tem que ser feito. Porque eu quero crescer na vida. Porque eu sei que eu sou boa. Porque eu quero conquistar coisas grandiosas. Porque eu quero sair da onde eu tô. Porque eu vou fazer hoje para conquistar daqui 5 anos, 10 anos, mas eu sei que eu vou conquistar. Percebe que o meu impulso agora de sair do sofá é um impulso de busca do prazer. Eu estou buscando o prazer, o meu foco está em buscar prazer. E aí, quais são as emoções vinculadas a isso? Quais são as emoções? Eu acabo ficando muito mais entusiasmada, eu acabo ficando mais animada, mesmo ainda sem vontade, eu vou lá e faço, mas eu já estou conectada com emoções muito mais agradáveis, com emoções muito mais positivas. O meu pensamento está conectado a resultados favoráveis a mim, então eu estudo. Provavelmente eu vou já começar a me motivar ali já nesse processo do estudo, da dedicação, da preparação, da ação em si, da ação macro em si. E quando eu fizer a minha apresentação, a chance de eu obter um resultado favorável, positivo, ela é muito maior. O sábio da minha mente está acionado e não o sabotador da minha mente está acionado. Presta atenção, então são 2 modos operantes na nossa mente. 1, evitador. Evitar a vergonha, evitar o fracasso, evitar a frustração, evitar o medo, evitar a rejeição, evitar julgamentos. Modo operante, sabotador. Modo operante, sábio. Buscar prazer, buscar me realizar, buscar validar que eu sou boa sim, buscar aplausos, buscar reconhecimento, buscar alegria, buscar conquistas, buscar motivação. Modo operante, sábio. Sua mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. A gente ouve isso o tempo todo. Mas você está entendendo o porquê que isso é verdade verdadeira? E aí, tua mente vai ser tua maior inimiga ou tua maior amiga? Comenta aqui pra mim, deixa teu comentário a partir de hoje. Você quer que a sua mente seja sua melhor amiga? Você está disposta a trabalhar e treinar a tua mente para acionar cada vez mais o teu sábio e calar o teu sabotador? Sabotadores, evitar dor, sábio, buscar prazer. Segredo de tudo. Se você começar a sentir emoções desagradáveis, se você quiser evitar vergonha, evitar dor, saiba que é o teu sabotador que está sendo acionado. Se você quer buscar prazer, buscar coisas maiores, ter emoções agradáveis, aciona teu sábio aí, que ele está aí dentro de você. E gerenciar isso, ter consciência disso faz toda a diferença na vida. A gente se contenta com muito pouco.
Ah, eu tô ganhando isso, tá para pagar conta, tá bom. Ah, eu consegui esse emprego, mas esse emprego não era o que eu queria, mas tá bom. Ah, eu tô ganhando esse dinheiro, eu tenho uma empresa, eu tô crescendo a cada 10 anos, a cada 5 anos, mas tá bom. Então, independente da sua situação financeira, a sua situação profissional, nós podemos virar o jogo a todo momento. Isso significa que não é para mostrar para o meu vizinho, para minha família, para ninguém, esse meu poder de reinventar, o meu poder de viver em outro patamar. Existe uma filosofia no Japão que fala, a filosofia Kaizen, do eu melhor a cada dia. Hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Então nós temos que correr atrás dessa evolução contínua, dessa evolução permanente, que nós temos que parar de usar muletas e justificar o porquê que eu não estou conseguindo mais na minha vida. Nós precisamos entender que precisamos caminhar. Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha, tem que caminhar com águia. Se queremos viver coisas grandes, temos que caminhar com gente que pensa grande. Cabeça de bagre, porra botas e Zé Ruela tem que ficar para trás na pista. É isso aí. A hora é de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Então saia de perto desse povo. Só você pode seguir adiante, mas ninguém pode sofrer por você, ninguém pode sorrir por você. Só você pode fazer a diferença na sua vida, porque é a sua vida e você tem esse poder de fazer, a partir de agora, uma outra realidade dessa que você construiu até agora. Deixa pro passado aquilo que precisa ficar e leve, a partir de agora, todas as experiências e aprendizados para você seguir adiante com um sorriso no rosto e dizer, no final de tudo isso, eu venci. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. O que você faria se você descobrisse que aquilo que você mais queria estava a um passo de alcançar e mesmo assim acabou desistindo? Muitas pessoas dedicam tempo e energia para alcançar seus objetivos e às vezes até dedicam anos de esforço e dedicação para realizarem suas metas, mas na hora de colherem os frutos, acabam mudando seu foco e acreditando que aquilo que mais queriam não eram para elas. Eu quero dizer que se você começou algo e está passando por um momento de dificuldade, não desista, continua tentando, continua seguindo em frente. Tem um ditado que diz que o vento sopra sempre mais forte perto do topo da montanha. Toda facilidade tem um preço, a falta de crescimento. Se as coisas estão muito simples, tranquilas, você não está crescendo. Se você quer alcançar novos níveis de sucesso na sua vida, vai ter que fazer um esforço extra para superar todos os novos obstáculos que vão aparecer. É assim que se cresce, é assim que nós aprendemos como alcançar os resultados que nós desejamos na nossa vida. Lembre-se, tudo começa com você. Você é 100% responsável por todo o sucesso ou fracasso que alcança na sua vida. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. Se você acordar amanhã acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida, porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Limpe o seu coração. Não deseje mal a ninguém, porque tudo que você semear volta para você. Tudo que você reverbera, bate e volta.
Se você semear prosperidade, se você ajudar as pessoas, se você compartilhar, se você realmente fazer algo ou mesmo que você não faça, mas só da sua intenção de querer o bem para o outro, percebe que este bem que você quer para o outro, ele também vai retornar em coisas boas para você. Multiplica as bênçãos na sua vida quando você abençoa outro ser humano com o seu amor, com o seu respeito, com as escolhas que essa pessoa faz. Quando a gente compreende isso, você entende exatamente que uma das leis universais que imperam e vigoram de uma forma rígida, retilínea, como todas as leis universais, é essa da semeadura, do bate e volta. Então, veja exatamente o que você está plantando no seu coração. Às vezes na vida a gente se acostuma e se acomoda a viver uma vida medíocre, uma vida mediana, onde você aceita viver uma vida muito menor, onde tudo é muito menor, onde você fica contando os centavos para fazer as coisas. Parece que eu não mereço, eu não me sinto merecedor das coisas, eu não me sinto merecedor de conquistar os meus sonhos, merecedor de viver um casamento feliz, merecedor de ganhar dinheiro e conquistar a casa dos meus sonhos, merecedor de fazer as viagens que eu quero fazer. Aí você cria uma mentalidade de escassez, sabe? E eu queria te falar, você merece mais da vida, porque quando você perde a alegria de viver, viver perde a graça, sabe? Você merece viver uma vida feliz. Você merece muito mais da vida. A diferença de uma pessoa de sucesso é que ela fracassou muito mais vezes que um indivíduo sem sucesso tentou. Então tente outra vez e mais quantas forem necessário. Continue tentando até você conseguir. Não desista. As suas escolhas, nós já falamos. Tem gente que acha caro um livro de R$40, mas sai daqui e vai beber meia dúzia de cerveja e no outro dia tá ferrado do mesmo jeito. Você está escolhendo fomentar o quê? Nada nessa vida é permanente. Um dia no chão, um dia de pé. Não existe gráfico reto. E acredite, você é melhor do que isso. Você pode, que a nossa maior fraqueza está em desistir. Se você tiver que desistir, desista de desistir. Desistir jamais. Essa é a única alternativa que você não pode deixar que isso incorpore na sua vida. Muitas vezes as pessoas têm reações muito exageradas ao que está acontecendo. E aí elas dão às situações uma dimensão muito maior do que realmente a situação possui. As emoções que cada indivíduo possui dentro de si são fruto das suas experiências. E é essa bagagem que determina a forma como irão agir e viver novas experiências. Você percebe que se trata de um ciclo? As emoções faz a vida nossa ter vários ciclos. Se você começa a acumular emoções e experiências negativas, isso irá se refletir na forma como você vê o seu mundo exterior, te levando a enxergar as situações e a reagir de formas igualmente negativas. Esse ciclo, ele se perpetua e faz com que se mantenha o ser humano dentro dele, dessa negatividade. Para utilizar o poder das emoções ao seu favor, é necessário que esse ciclo seja positivo. E ao desenvolver a sua inteligência emocional, você vai aprender a ver o mundo e a si mesmo de uma forma muito mais consciente. Você pode controlar muito mais as suas emoções, ao invés da emoção te controlar. E dessa forma, meu querido, torna-se possível lidar positivamente, mesmo com sentimentos considerados ruins. Como é o caso da raiva, por exemplo. Quando a gente tem consciência em relação à raiva, dá para canalizar a raiva para a prática de um esporte, por exemplo. Aprender a controlar as emoções e lidar com elas de forma positiva é totalmente possível. E é claro que isso é uma conquista diária, através de pequenas mudanças. Mas se você fizer um empenho, em pouco tempo você perceberá que estará cada vez mais assumindo o controle sobre as suas emoções e os seus sentimentos. Primeira dica:
reflita a respeito da situação que você está vivendo a cada momento. Muitas vezes nós sentimos raiva, sentimos estresse, ansiedade, por exemplo, de uma forma automática. Isso é bem ruim, né, gente? A gente nem para refletir a respeito da real razão pela qual estamos experimentando essas sensações ruins. Fazer uma pausa, parar, inspirar, respirar, ou mesmo conversar com alguém, desabafar com alguém da sua confiança, irá fazer uma grande diferença em relação à forma como você está se sentindo naquele momento. E em muitos casos, queridos, as emoções se manifestam de forma desproporcional ao fato que realmente está acontecendo. E nesse sentido, a reflexão, a pausa, deve entrar em cena como uma forma de fazer você voltar a ter foco. Foco para ter razão, para ter consciência, para ter entendimento. Segunda dica, controle suas preocupações. A palavra preocupação, olha, ela é separada em duas partes, meu querido. Pré-ocupação, ou seja, o ato de ocupar a sua mente com uma situação antes da situação acontecer. Quando utilizada com equilíbrio, a preocupação pode ser positiva, porque nos leva a ter mais cuidado, mais consciência para agir. E a isso nos dá proteção. Mas o medo exagerado, ele pode se tornar prejudicial e pode fazer com que você fique controlado por medo. E aí, com medo, a gente compromete o nosso poder de agir e o poder de tomar decisões sobre a nossa própria vida. E é por isso que sempre que você começar a se preocupar demais com alguma coisa, reflita se faz mesmo sentido ou se você precisa mudar o foco para que realmente é importante. A terceira dica é você aprender a conter o próprio exagero. Gente, muitas vezes as pessoas têm reações muito exageradas ao que está acontecendo. E aí elas dão às situações uma dimensão muito maior do que realmente a situação possui. Sabe por que isso acontece? Porque quando nós cometemos erros, a gente se sente extremamente culpado e a gente só quer se punir. É por isso que acontece isso. Mas quando isso acontecer de novo, contenha o exagero nas suas reações e evite desperdiçar a sua energia com coisas pequenas. Se você errou, para, inspire, respire, pense a respeito, peça desculpa se for necessário, perdoe, peça perdão e recomece de novo e de novo. Aliás, recomece tantas vezes quanto forem necessárias. A quarta dica: evite situações que te causam estresse, meu querido. Existem momentos em que o estresse é inevitável e aí você precisa aprender a superar. Isso é essencial para você sair da tua zona de conforto, para você voltar na situação de equilíbrio. Em muitas ocasiões, ele pode ser evitado através de algumas mudanças de comportamento. Nós podemos tirar o estresse da nossa vida, alterando alguns comportamentos. Se você sabe que você se tende a se sentir estressado ao realizar uma atividade sob pressão, num período bem pequenininho para você terminar, você precisa se planejar para deixar tudo pronto com antecedência para você não viver esse estresse, porque você já sabe por antecipação que é um padrão que você tem desse estresse. E o mesmo vale para aquelas pessoas que sabem que vão ficar muito nervosos em ambientes bagunçados e muito frenéticos quando elas se atrasam para compromisso. Com organização e planejamento, é possível sim evitar uma parcela significativa de situações estressantes da sua vida e ter mais paz de espírito. Olha, essa dica é preciosíssima. Quinta dica: altera o teu foco. Quando você começar a sentir alguma emoção ruim, como vergonha ou raiva, por exemplo, a melhor maneira de evitar que elas te dominem é mudando o foco, ou seja, pensando em outra coisa, focando em outra coisa. No caso da vergonha, você precisa pensar nas suas qualidades.
nas razões pelas quais você está naquele lugar e focar em você mesmo e no que você está fazendo naquele instante, sem se comparar ou sem se julgar com outras pessoas. E quando a gente fala de raiva, nós precisamos parar e inspirar, expirar e refletir sobre o que aconteceu. Porque em algum nível a raiva vai te ajudar de alguma forma, porque no veneno sempre estará o antídoto. Além disso, meu querido, realizar uma atividade física também é ótimo para relaxar a mente, para se acalmar, para deixar a raiva ir embora. Minha sexta dica: acredite no seu autocontrole. As emoções são poderosas porque elas nos movem e nos determinam nossas ações. A emoção é que faz você agir ou não agir. E se você se sente capaz de alguma coisa, se você acredita nisso, você vai ser capaz, com certeza. E é nesse sentido que eu falo para você: acreditar que é capaz de manter o controle é fundamental para que você consiga ter equilíbrio emocional e utilizar as emoções de forma positiva. E por mais que não seja possível controlar o nosso passado, controlar o tempo, controlar as pessoas e os acontecimentos, nós temos o poder de decidir como iremos reagir ou agir em relação às situações da nossa vida. Por isso, acredite na sua capacidade de assumir a direção, o controle da sua vida e contar e escrever a melhor história da sua história. Quero compartilhar com vocês a 7ª dica: treine a sua respiração. Queridos, a sua respiração é muito mais poderosa do que você pode imaginar. Respirar é um elemento indispensável para a gente assumir o controle e utilizar o poder das nossas emoções ao nosso favor. Respirar, inspirar, expirar é tudo. Quando você estiver ansioso ou estressado, a tendência é você respirar de forma mais rápida. Isso vai reduzir a quantidade de oxigênio que entra no teu cérebro, meu querido. E aí vai prolongar essa sensação de inquietude. Agora, quando você estiver ansioso, olha, você precisa respirar de forma consciente, com uma atenção plena na inspiração naquele segundo, na expiração naquele segundo. Aí você vai conseguir se acalmar e vai voltar ao seu estado normal. Acredita, é muito simples. Praticar exercícios de respiração, de meditação ou yoga pode trazer na tua vida resultados extraordinários. Conhecer o poder das emoções é necessário para que você consiga assumir o controle sobre elas. Assim, você pode agir com muito mais sabedoria e você pode tomar muito melhor as decisões. E a intenção não é deixar de sentir emoções negativas, não. A intenção é de controlar essas emoções, de aprender a lidar com elas de uma forma positiva, restaurando, ressignificando, modificando as experiências ruins e evoluindo cada vez mais. Permita-se ir além, ouse inspirar e expirar mais calmamente, mais profundamente, que o poder lhe será dado. Onde é que você está botando o foco da sua mente, né? Onde é que você está focando a energia da sua mente? A pergunta grandiosa que eu faço para você é: você acredita no poder da sua mente? Você acredita que você tem um poder na sua palavra, naquilo que você diz? Então, tudo que você fala tem um grande poder, porque você está decretando para você. Essa fala, essa palavra, antes dela ser falada, ela vem de um pensamento. Então você precisa entender esse aspecto. Quando você fala, você pensou. Muitas vezes as pessoas falam sem pensar. As pessoas simplesmente repetem, como papagaios, né, repetindo o que os outros falam. Então a gente tem que ter consciência. As pessoas que não têm consciência, elas são seguidores de papagaios e acabam repetindo padrões. Então chegou um momento da gente começar a perceber que nós temos que ter convicção e consciência daquilo que nós estamos pensando e daquilo que nós estamos
colocando como palavra, como determinação na nossa vida. Acredite no seu poder. Você tem um poder grandioso de transformação, de mudar, de transformar a sua vida no aqui e agora, né? Se você me perguntar assim, como é que vai ser o meu futuro? Depende muito do que você escolher agora. Depende das suas escolhas no presente. Ah, mas meu passado foi ruim. Mas não importa o que aconteceu no passado. O passado te trouxe aprendizado. Eu mesmo aprendi muito com o passado, em função da ansiedade, em função de desequilíbrios que eu passei, para buscar conhecimento e mudar a minha vida, mudar a minha mente. Então, quando eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a entender os padrões pré-estabelecidos, tanto da sociedade quanto da própria família, da cultura, que faz com que a gente entre em padrões pré-estabelecidos e repita esses padrões. Então, neste momento, nós estamos sendo convidados a mudar os padrões, a transformar os padrões. E isso começa na mente, começa no padrão mental. Então, a gente pode, ao invés de se preocupar, entrar num outro processo mental, que é uma transformação de pensamento, uma mudança de pensamento. Mas para que isso aconteça, você precisa ter autoconhecimento, você precisa buscar essas informações certas para que você se conheça. E tem uma frase que diz assim, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então essa frase é muito sábia e ela é milenar. E ela fala que a gente precisa realmente conhecer a nossa mente, conhecer os nossos pensamentos, nosso sistema interno de decisão, para que a gente controle a nossa mente. Senão, nós somos controlados pelos fatos, pessoas e situações à nossa volta. E isso é importante a gente perceber o mundo externo e o mundo interno. O seu mundo interno, você tem o controle, você tem que ter o controle, né? Se eu perguntar para você, quem é que controla o seu corpo? O que você me responderia? Na verdade, você controla o seu corpo, ou pelo menos parte dele, porque o nosso corpo, ele é um veículo biológico inteligente. E ele, simplesmente, ele tem um mecanismo interno de autocontrole. Ou seja, você não precisa dizer para o seu coração bater, né? Ele bate sozinho. Você não precisa dizer para o seu pulmão respirar. Ele respira sozinho. Você não precisa dizer para o seu sistema imunológico te defender dos vírus e bactérias. Eles fazem isso. Então, existe uma inteligência acontecendo dentro de você. Então, comece a focar na energia, naquilo que você quer, naquilo que você pode fortalecer, que você deseja que seja uma realidade na sua vida, ok? Vamos juntos, é só o começo de uma grande transformação. Gratidão pela sua audiência e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente que necessitam dessa mensagem. A gente precisa eliminar tudo aquilo que nos fragiliza. O que é a mente? A mente é um estado de consciência que te joga para o futuro e para o passado. Ela nunca te coloca no presente. A mente é assim, cara, e amanhã? O que vai ter amanhã? Cara, é lógico, ontem, pô, fiz um negócio, fiz uma cagada aí. Cara, e daqui a 2 meses? Imagina daqui a 2 meses como vai ser legal. Ela fica lá, frente e trás, frente e trás, frente e trás. E aí tem um princípio básico, quando você sente, você tem excesso de futuro, você fica ansioso. Excesso de futuro te deixa ansioso. Excesso de passado te deixa meio deprê, meio down, meio pra baixo. Se você está numa atividade que ela é pouco desafiadora e você não tem conhecimento sobre ela, você fica apático. Se ela é pouco desafiadora e você tem muito conhecimento sobre ela, você relaxa. Se ela é médio desafiadora, você não tem conhecimento, você fica num tédio. Se ela é muito desafiadora, você não tem conhecimento, você fica ansioso. É uma doideira, cara, um troço, né? Então, atualmente fica lá, meu Deus, tô com tédio, tô apático, tô isso, tô aquilo. E onde que realmente está a performance? A performance está no presente. A performance está no agora. A performance está na consciência. E essa questão, ela é muito importante porque tem que fazer uma coisa com a nossa cabeça. A gente precisa eliminar tudo aquilo que nos fragiliza. Se eu pudesse dar uma dica assim, cara, como é que eu começo nessa pergunta a ter mais foco? Já como é que eu começo a ter mais performance? Me dá o primeiro passo, cara. Só para eu saber por onde eu vou. Eu preciso dar um primeiro passo e perceber que eu estou evoluindo. Eu falo, cara, começa eliminando o que te fragiliza. Como assim? Por exemplo, opinião dos outros? Não, pode ser. Por exemplo, dormir tarde? Pode ser. Dívida, pode ser. Por exemplo, não se posiciona na frente de uma pessoa. Por exemplo, a tua cama tá bagunçada. Qualquer coisa que você percebe que te fragiliza, tira ela da tua vida. Tira, radicalmente.
vai acontecer uma coisa, você vai ficar mais leve. E ao ficar mais leve, você tem mais mobilidade. E ao ter mais mobilidade, você tem mais fluidez. Eu não gosto de, por exemplo, dar coisas muito complexas, mas tira uma coisa que te fragiliza. Existem, por exemplo, alguns medos, né, que todo ser humano passa em algum momento ou quase todos os momentos. Vou falar 3 básicos aqui. Medo da opinião dos outros, medo de perder tempo e medo de parecer tolo. Então tem muita gente que fala assim, cara, eu quero as coisas mais rápido. Eu quero as coisas mais rápido. É porque a sua mente está lá no futuro. E quando você não olha para o presente, você mal está percebendo que você está evoluindo no agora, assim. Cara, você já está evoluindo, você já está melhorando. E aí o cara quer as coisas mais rápido. E geralmente esse cara que pensa assim, nossa, 10 anos já se passaram, nossa, 1 ano já se passou, parece que tudo é muito rápido. A gente nunca tem tempo. O que é mais importante agora? Você tem que aprender a dizer não. Tudo é não. Ué, tudo é não? Tudo é não. Exceto o sim óbvio. O sim é muito óbvio. Não sei, não. Ao invés de falar não sei, diga não. Vou pensar. Ao invés de falar vou pensar, fala não. Porque você já pensou, velho. Aí o cara, tá bom, eu vou pensar. Não, não fala, não. O sim é muito óbvio. E aí você fala, não sei, vou pensar, talvez eu veja, depois te dou um retorno. Mentalmente você disse não, mas verbalmente você disse vou pensar. E aí o cara, puta que pariu, eu falei que ia fazer, aí o cara tal, meu Deus do céu, ai caraca, não sei o que eu vou fazer, ai não sei. Só que eu falei, qual vai ser a chave dentro da minha cabeça? O Steve Jobs tem essa frase, né? Foco é saber dizer não. As pessoas me confundem com prepotente. As pessoas me acham prepotente. Eu não sou prepotente, eu sou contundente. Quando eu falo não, eu não estou sendo prepotente, eu estou sendo contundente. Isso é uma contundência, é uma certeza tão certa, é uma certeza tão grande, é uma propriedade tão absoluta do que eu preciso fazer, que eu te digo não. Não é nada contra você, é a favor de mim. Olha que legal, não é nada contra você, é a favor de mim. E isso faz você ficar no estado presente e observar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. E para finalizar essa questão de futuro e passado, é lógico que tem que olhar para o futuro. É lógico que tem que olhar para o passado. O passado não é residência, não tem que morar no passado. Mas o passado serve de lição para muitas coisas. A minha sugestão é que a gente fique 70% do nosso tempo, cara, vivendo o presente. E que a gente olhe para o passado uns 10% do tempo. E a gente olhe para o futuro uns 20% do tempo. É que tem gente que fica 70% do tempo, por exemplo, no passado, ou 70% do tempo no futuro, e 10% do tempo no presente. Não, cara, fica uns 70% aqui, olha para o passado só uns 10% para pegar um aprendizado, projeta para o futuro, que você vai ter uma vida melhor. Porque talvez a mudança da tua vida não chegue exatamente porque você está apegada demais àquilo que você considera sagrado e de repente não é sagrado, é só uma mania mesmo. Uma das coisas que mais me encanta na vida é o fato de que nós não somos pedras, nós não somos estáticos, nós somos seres mutantes. Passamos no percurso do viver por diversas transformações, por inúmeras mudanças biológicas, emocionais, sociais, políticas. A vida vai passando e a gente vai mudando junto com ela, nos transformamos junto com ela, porque mudar é do ser humano, faz parte da vida humana a transformação, a mudança. É de Heráclito, né, a ideia, o conceito de que tudo flui, tudo muda. A clássica frase, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque quando você voltar ao rio, você não é mais o mesmo, as águas não são mais as mesmas, porque tudo flui, tudo passa por uma mudança. Então a única constante no universo é a mudança. Nós estamos em constante transformação. Mas muitas pessoas têm uma resistência em falar em mudanças, por mais que elas mudem. Não aceitam o fato de que estão mudando e se orgulham, entre aspas, de permanecer sempre com a mesma ideia. E há de se ter muito cuidado com esse orgulho. Aliás, com todo orgulho há de se ter cuidado. Às vezes é preciso a gente relaxar um pouco e admitir que existem outros caminhos que são melhores que o nosso. Existem outras ideias que poderiam agregar muito à nossa vida. Existem outras opiniões que poderiam nos ajudar muito a lidar com algumas coisas da nossa vida.
Existem outras maneiras de viver além dessa que você vive. Porque a vida é plural, a vida é diversa. Existe beleza fora do seu quadrado. Existe beleza fora daquilo que eu creio, daquilo que eu penso. E há coisas ruins dentro do meu quintal, e por isso eu preciso me permitir a beleza da mudança. Eu preciso ter a humildade, a beleza da humildade de colocar os meus argumentos no chão e permitir que a minha vida passe por bonitas transformações. Mudar é do ser humano. Repito, você já passou por inúmeras mudanças, inclusive no seu corpo, inclusive nas suas ideias. E nós precisamos, então, agora, prestar muita atenção nas mudanças, não nessas que são naturais, não nessas que são automáticas, mas nessas que nascem, que acontecem a partir de uma decisão, a partir de um olhar muito sincero, meu, para a minha própria história, um olhar muito sincero meu para a maneira como eu vivi, a maneira como eu tenho enfrentado a minha vida e os meus dias. É preciso um olhar muito sincero e às vezes admitir que a minha vida está extremamente pesada, exatamente porque eu me orgulho de não mudar de ideia. E porque não mudo de ideia, eu não mudo de rota. E porque não mudo de rota, a vida se torna extremamente monótona. E a gente pode então levar a nossa vida para bonitas mudanças. Porque como quase tudo na vida, eu acredito da ambiguidade também das mudanças. Há mudanças que geram oportunidades e há mudanças que geram cárceres. Eu e você precisamos ficar bem atentos para que tipo de transformação a gente quer viver. Para uma que nos leve para algo novo ou para outra que vai nos prender numa mesma vida, numa mesmice tediosa e quase insuportável. Como que você está vivendo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nos valores que você aprendeu e que talvez você segue até hoje? Porque acredito em boas mudanças, mas não acredito que elas aconteçam sem autocrítica. E acredito que a autocrítica e reconhecer a necessidade de fazer mudanças é um processo de muita, mas muita maturidade e de muita integridade. Então, já para convidar você e aliviar talvez um pouco o seu coração, admitir que eu preciso mudar não é um problema, é uma virtude. Admitir que existem coisas dentro de mim que precisam rapidamente de uma conversão não faz de mim uma pessoa menor, não faz de mim uma pessoa problemática, faz de mim sim uma pessoa que está atenta à vida e interessada em fazer com que ela seja cada vez mais leve e cada vez mais interessante. Sim, nós temos que construir uma vida que seja interessante, e para isso a gente tem que ter coragem de ir além das nossas margens, de ir além das cercas que inevitavelmente nós colocamos na vida, que outras pessoas colocaram em nós, e a gente precisa então ir além, a gente precisa transbordar, ir além das nossas bordas, procurar outros recursos, outros pontos de vista para que a gente tenha um novo coração. Porque às vezes a gente está insatisfeito com a nossa vida, insatisfeitos com os sentidos que nós demos para a vida, e nós sabemos que é possível mudar, só que essa mudança gera trabalho. Então a gente pega a insatisfação e reprime e deixa para lá, e caímos na procrastinação de um dia a gente cuida, um dia a gente vê e um dia a gente altera. E a vida passa rápido, e às vezes esse dia ele nunca chega, porque a gente está sempre jogando para amanhã. A gente precisa escutar as nossas insatisfações, porque escutá-las pode ser uma maneira, mola propulsora que vai levar a gente para viver algo diferente. Não é que a insatisfação produza algo bom. Escutá-la e tomar uma decisão, sim, pode fazer com que a tua vida ganhe um novo rumo. Porque talvez a mudança da tua vida não chegue exatamente porque você está apegada demais àquilo que você considera sagrado, e de repente não é sagrado, é só uma mania mesmo, é só um hábito mesmo. Questione as suas ideias e lembre que uma ideia que não pode ser questionada não merece ser seguida. Questione as coisas que você está escutando, inclusive o que eu estou te falando agora, e repito, algo que não pode ser questionado
não merece ser seguido. Boas ideias, elas têm as portas abertas para serem investigadas, para serem analisadas, para serem estudadas e por isso elas devem ser seguidas. Então você quer um novo rumo para a tua vida, você diz, Vili, eu quero viver um novo hábito, quero um novo padrão, estou cansado da mesmice existencial da minha história, eu preciso disso. Então você vai ter que romper com algumas coisas, abandonar outras. Você vai ter que deixar coisas que você está fazendo faz tempo. E você precisa nascer de novo. Você precisa se reinventar. É iniciar alguns processos onde você talvez vai se sentir inadequado, inseguro, porque são assim que os bebês chegam ao mundo, inseguros, totalmente dependentes, totalmente carentes de outra pessoa. E alguns processos da nossa vida, eles são assim. Algumas reinvenções, a maioria delas, a gente precisa fazer de mãos dadas. Para a gente conseguir caminhar, a gente precisa ficar suscetível, porque é melhor a suscetibilidade que nos leva a algo novo do que a segurança da monotonia de algo que está sufocando e tirando o brilho da nossa vida. Não é romper relacionamentos, não é jogar fora pessoas, mas é ter coragem de dizer que em algumas pessoas, em alguns relacionamentos, existem coisas tóxicas, existem coisas doentias e a gente precisa romper com elas e vislumbrar assim algo novo. Não acreditar que o jeito que tem que ser hoje, o jeito que está hoje, é o jeito que tem que continuar amanhã. E para isso a gente precisa dar voz às nossas inquietações e romper com alguns padrões. Porque alguns, eles podem estar sendo verdadeiras âncoras no mau sentido da palavra. Não é a âncora que estabiliza, mas a âncora que não deixa a gente continuar navegando. A gente precisa cortar algumas correntes para experimentar novos ares, novas águas, novos mares na nossa existência. É nascer de novo. A principal missão do ser humano na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente, ou o que ele potencialmente pode ser. Talvez você está passando, talvez seja o seu pior momento, mas deixa eu lhe falar, não deixe se levar pelos momentos de baixa. Porque lembre-se que as pessoas que construíram grandes impérios, quase todas elas, saíram do zero. Porque algumas pessoas vencem e outras não, porque algumas pessoas têm grandes resultados e outras não. É bem verdade que tudo que nós fazemos é baseado na crença que nós temos. Tudo que nós fazemos, a forma que nós pensamos, como nós agimos, aquilo que realmente nós fazemos no nosso cotidiano, todos os hábitos que nós adquirimos, é por conta da nossa crença. Se você não está tendo o resultado que você quer, é porque provavelmente a sua crença realmente é muito limitante, você está sendo muito limitado. E quando você quer ter grandes resultados, você precisa trabalhar a sua crença. Pessoas que vencem, pessoas que triunfam, pessoas que alcançam grandes resultados, são pessoas que acreditam, que têm crenças realmente positivas, é a forma que ela se olha. Eu sempre digo que a crença é muito voltado com a autoconfiança. Crença e autoconfiança são duas características que andam muito juntas. Se você quer ter grandes resultados, você precisa trabalhar a sua crença. Eu sempre falo que 3 crenças são muito importantes serem trabalhadas na vida de qualquer pessoa. A primeira grande crença a ser trabalhada é a crença da capacitação. Você precisa acreditar que você tem capacidade, que você consegue realizar. Ainda que você está num momento de baixa, está num momento de dificuldade, você precisa crer, você precisa ter a crença que você é a pessoa certa para levar você aonde você pretende chegar. Como é que eu faço, Sandro, para aumentar a minha crença, para realmente ter uma crença de capacitação? Você precisa realizar algo, ainda que seja coisas pequenas, ainda que você realize pequenas coisas, mas que você consiga realizar. Por exemplo, se você quer aumentar a tua crença de capacitação, você precisa finalizar o livro que você começou a ler. Se você quer aumentar a sua crença de capacitação, você precisa realmente se comprometer com a sua agenda. Sabe aquela corridinha que você falou que você daria depois do horário? Ainda que você está cansado, você precisa concluir. Você precisa realizar. Pessoas que têm crença de capacitação são pessoas que realizam. Se você quer ter resultado na sua crença de capacitação, comece a realizar pequenos feitos. A maioria das pessoas que tem uma crença de capacitação muito baixa, ao longo desses anos estudando as pessoas, trabalhando com elas, o que eu observo? Pessoas com crenças de capacitação baixas. São pessoas que realizam pouco. Não estou dizendo para você realmente realizar grandes feitos. É claro que é muito importante,
você pensar nos grandes feitos, mas realizar pequenas coisas, porque elas lhe darão a autoconfiança e a sua crença automaticamente começará a ser substituída de uma pessoa que não realiza para uma pessoa que realiza. Mude a sua crença de capacitação. Segundo, você precisa mudar a sua crença de merecimento. É bem verdade que a crença de merecimento chega até a ser engraçado, porque as pessoas que não conseguem realizar são pessoas que não acreditam que não merecem. Então as pessoas acreditam que elas não merecem ter uma vida plena, um corpo pleno, dinheiro, em abundância, sobrando. Não, elas não acreditam. Quando nós éramos crianças, talvez você também ouviu isso que eu vou lhe falar. As pessoas diziam, olha, dinheiro não nasce em árvore. As pessoas diziam para mim, olha, o rico não entra no céu. E eu ouvia as pessoas dizendo que dinheiro não traz felicidade. Olha, essas foram as crenças que ficaram incutidas na minha mente. Eu acreditava realmente nessas crenças e essas crenças não eram minhas. Deixa eu lhe falar para você que está me acompanhando. Quase todas as crenças que você possui não são suas. São de alguém que lhe passou. Alguém falou isso para alguém e acabou nos passando. Nós aprendemos pelo modelo da imitação. Você deve ter copiado alguém. Provavelmente você deve ter alguns defeitos dos seus pais, por exemplo. Por mais que você não gostava, você deve ter alguns defeitos deles. Por quê? Porque nós aprendemos por imitação. A crença do merecimento, você precisa realmente acreditar que você merece. Você precisa colocar no quadro, fazer o teu quadro dos sonhos. Uma coisa que realmente mudou muito para mim, eu comecei a colocar a quantia de dinheiro que eu pretendia ter. Eu coloquei o carro que eu pretendia dirigir, eu coloquei tudo no quadro do sonho, comecei a trabalhar olhando todos os dias para aquilo. Eu falo sempre para as pessoas, tenha um quadro dos sonhos. Deixe lá o quadro, o carro que você pretende ter, a casa que você pretende possuir um dia, o carro que você quer dirigir, a quantidade de dinheiro que você quer ter. Você precisa deixar isso muito à vista. Ainda que você não tenha hoje a condição, não capacidade, mas a condição de ter isso, você precisa acreditar que você merece o melhor. Quando você realmente acredita que você merece o melhor, você traça objetivos, automaticamente as coisas começam a acontecer na sua vida. Como eu posso lhe falar isso? Porque isso aconteceu na minha. Porque eu comecei a traçar pequenas metas, comecei a concluir pequenas metas, a minha crença de capacitação aumentou. Depois eu comecei a acreditar que eu merecia ter o melhor, que eu merecia ter uma família plena, que eu merecia ter filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, que eu merecia ter uma condição financeira melhor. Então quando eu comecei a acreditar que eu merecia, mudei a minha crença, mudei que eu tinha nascido para ser um perdedor, mudei que a minha mente, a forma, meu mindset, que eu havia nascido para perder. Quando eu mudei essa crença de merecimento, as coisas automaticamente aconteceram na minha vida. Mude a sua crença de merecimento, que com certeza todos os resultados da sua vida estarão mudando. Terceira crença e não menos importante, você deve mudar a sua crença de identidade. As pessoas que vencem são pessoas que têm uma crença de identidade muito forte. Elas sabem quem elas são. Elas não se deixam levar por um momento de baixa, quando elas não têm dinheiro, quando elas estão numa situação precária. Observe as grandes empresas, grandes empresários que saíram do zero e chegaram ao topo. Ainda que eles não tinham dinheiro, eles acreditavam na pessoa que eles eram, eles tinham uma identidade muito forte. Talvez você está passando, talvez seja o seu pior momento, mas deixa eu lhe falar, não deixe se levar pelos momentos de baixa, porque lembre-se que as pessoas que construíram grandes impérios, quase todas elas, saíram do zero e construíram grandes impérios. Você tem que ter uma crença de identidade. Você é aquilo que você acredita, não que as pessoas acham. Você precisa acreditar que você tem a identidade em quem você realmente é, porque com certeza isso fará toda a diferença na sua vida. A partir do momento que você mudar a sua crença de identidade, todos os resultados da sua vida mudarão. Mude a sua crença de identidade, que com certeza você conquistará uma vida plena. Você nunca conhecerá alguém que tem sucesso se não passar por essas três crenças, não forem trabalhadas na vida das pessoas que vencem. Mude as suas crenças e com certeza todo o seu resultado será transformado. Por que é tão difícil mudar, não é? Eu tento, mas não consigo mudar. Você já falou isso alguma vez? Um monte de vezes, né? Sim, porque realmente não é fácil mudar. A gente pensa, é só mudar e pronto. Só que não é assim tão simples, né? De início a gente pode até se motivar, eu não vou mais agir assim, eu vou mudar. Mas aí esse ânimo vai diminuindo e nós começamos a questionar,
essas mudanças, né? E aí a gente volta a agir do mesmo jeito, a pensar do mesmo jeito, a reagir sempre igual, porque hábitos têm muita força, né? E o nosso cérebro tende a voltar para a zona de conforto. Porque hábito é como uma memória muito forte, muito consolidada, né? E sobre a qual a gente não tem muita consciência, a gente faz tudo no automático, não é assim? Toda mudança é um processo, né? E muitos fatores podem atrapalhar esse processo. Nós temos pensamentos, crenças que nos limitam, que fazem com que a gente acabe sabotando as tentativas de mudar hábitos e comportamentos, né? Mas quais são os motivos que dificultam essas mudanças, né? Ela tem vários. Primeiro são as crenças e pensamentos limitantes. Essas crenças, elas são criadas lá na infância e elas protegem a gente de algum tipo de sofrimento, né? Esses pensamentos que a gente tem quando surge a necessidade de mudar alguma coisa nas nossas vidas, funciona como uma justificativa para a gente não mudar, né? Para a gente não sair daquilo que a gente está acostumado. Ah, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Ah, eu não confio em ninguém mesmo. Terapia? Vixe, não adianta nada, vou resolver do meu jeito. Não vou me separar, gente, é só trocar de defeitos, né? Esses pensamentos limitam, fecham a mente, sabotam a busca por algo melhor pelo simples fato deles serem conhecidos, ruins, mas conhecidos. É por isso que as mudanças geram medo, que você não sabe como é que você vai agir, é tudo novo, você não sabe o que vai acontecer. Então, se acomoda no ruim, já conhecido, onde você já criou mecanismos para se acostumar ao que você vive. O segundo motivo é o medo, como eu acabei de dizer. Medo de ficar pior do que estava, medo de se arrepender, medo de se sentir fragilizado, né? Sair fora da zona de conforto, medo de não manter as mudanças que promoveu, medo da mudança em si. O terceiro motivo, gente, é a falta de motivação, né? Porque a motivação é essencial para você conseguir mudar hábitos ou comportamentos. Você precisa realmente entender que aquele hábito é ruim ou que tal comportamento prejudica a tua vida amorosa, familiar, social, entende? Essa consciência do prejuízo deve estar forte o suficiente para te motivar a promover mudanças, a tentar mudar. O quarto motivo é a resistência às mudanças. Esse é outro fator que dificulta muito, que é muito comum, né? Que a gente acredita que não precisa mudar, que dá para viver desse jeito, mesmo não sendo, sabe, o que você deseja. O quinto motivo são as tentativas frustradas. Elas nos fazem ter dúvidas sobre sermos ou não capazes de promover mudanças duradouras e manter o que a gente mudou. Ah, já tentei, depois voltei atrás. Não adianta, eu vou morrer desse jeito, não tem jeito. Ninguém, nada pode me ajudar. Eu nunca vou ser feliz comigo mesma. Vocês percebem quantos nãos e nuncas existem nessas falas? Como é um discurso negativo para baixo? É porque ele é limitante, ele é fechado. E nós estamos em constante movimento, né? Nós temos experiências novas o tempo todo, através das pessoas, através dos acontecimentos. Nós estamos sempre em desconstrução, reconstrução. Nós evoluímos, né? E nós mudamos de opinião. O que costumava ser bom, às vezes deixa de ser, não é assim? É a vida. Por isso, gente, a gente tem que deixar o excesso de rigidez de lado e olhar as coisas por outros ângulos. É isso que faz a gente amadurecer e desenvolver novas maneiras de encarar situações, sabe? São novos olhares e outros enfoques para a mesma situação, trocando de lugar, né? Ah, eu sou ciumento demais, eu desconfio de todo mundo. Quando me magoam, eu me fecho e me afasto. Ah, eu sou muito boba, todo mundo abusa de mim. Será que eu não vou mudar nunca? Que memórias estão envolvidas nessas queixas, né, gente? Quais são os gatilhos que são acionados para você repetir sempre o mesmo comportamento que te prejudica? Você fica repetindo um padrão e aí isso acaba reforçando a crença de que vai ser sempre daquele jeito. Por isso que você já começa novas histórias, novos relacionamentos amorosos, novos empregos, com as crenças baseadas nos fracassos que você teve anteriormente. Mas as mudanças são possíveis sim. Então reflita sobre as crenças que te limitam.
tipo, não me acho capaz, homem é tudo igual, o amor não é pra mim, as pessoas não me levam a sério. Façam uma lista dos comportamentos que vocês acham que atrapalham vocês, né, e que vocês gostariam de mudar. Faça essa lista. Analisem também os ambientes em que vocês vivem, as pessoas com quem vocês convivem. O que é que você gostaria que fosse diferente, né, que você gostaria de mudar? Feito isso, analise a sua lista de desejos, né? Esses desejos de mudança, e comece devagar, não estabeleça metas gigantescas, valorize as mudanças pequenininhas, porque é o somatório delas que vai te fazer ter novos hábitos e comportamentos. Você vai estabelecer uma nova rotina. Então, comece por um novo hábito por vez, bem pequenininho, e repita até ele se tornar rotina. Aí você pode mudar para outra coisa. É estabelecendo uma rotina que esse comportamento se solidifica, né? E aí você parte para outras mudanças. Se você tiver muita dificuldade para fazer isso, uma terapia pode te ajudar a empreender essas mudanças que você julga necessárias. Mas vejam, gente, mudar é difícil sim, né? Mas nós somos seres em constante evolução, constante, né? Em transformação, e sempre existe a possibilidade da gente melhorar. E sabendo que não é fácil mudar, como é que a gente ainda quer mudar o outro, né? Olha, eu acho muito legal ficar essa reflexão, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês façam essa lista, peguem uma coisinha por vez e vão modificando. Se você ainda não prosperou, não é porque você não tem capacidade para isso, ou porque você não tenha vindo de uma família rica, ou porque você não mereça. É porque você vive um padrão mental que não condiz com a prosperidade. Eu vou te explicar de outra forma. Quando você acordou pela manhã, você escovou os seus dentes, usando a mesma mão de sempre, e fez os mesmos movimentos de sempre, não é mesmo? Assim também é o seu banho. Existe um padrão, um ritual de movimentos que formam o seu banho. Da mesma forma que também existe um ritual ou padrão em seus comportamentos. Assim como nos ambientes em que você frequenta, assim como nas pessoas que você se relaciona. E você também cria situações que geram em você os mesmos, olha os padrões novamente, os padrões mentais que formam o seu mundo. O que você acredita ou não acredita, e obviamente o que você manifesta na sua vida. Eu estou fazendo essa introdução para te dizer que você e eu, nós somos seres movidos por padrões comportamentais, tanto padrões internos quanto padrões externos. E se você não aceitar isso como verdade e mudar esses padrões internos e externos, você continuará manifestando pelo resto da sua vida o mesmo padrão de resultados que você está manifestando hoje. Por isso que não adianta somente pensar positivo. Pensar positivo, é claro que é importante, mas não é suficiente. Para você verdadeiramente sair do ciclo hipnótico ou ritmo hipnótico da pobreza e entrar no ritmo hipnótico da riqueza, é necessário que você crie novos padrões comportamentais diferentes. O que eu quero que você entenda é o seguinte: qualquer pessoa pode mudar seus padrões mentais. Não ser alienado não é sobre ser mesquinho, arrogante e egoísta e que não aceita conselho dos outros. Tem a ver com protagonismo consciente. Anota essa frase: protagonismo consciente. O meu objetivo é te incentivar a criar objetivos que são seus e que sejam claros. E após isso, decidir que você vai fazer o que estiver ao seu alcance, com o que você tem agora e com o que você sabe agora, para se aproximar deste objetivo. Questionar sobre o que os outros te dizem ser o melhor ou ser a verdade é o caminho para deixar de ser um alienado e viver com propósito. Você sabia que toda vez que você deixa de fazer algo que pode te alavancar, e você sabe disso, é porque existe algum medo / crença trabalhando de forma consciente ou inconsciente para sabotar o seu crescimento? Você já notou isso? Toda vez que você decide fazer algo diferente, que vai contra o seu normal,
e que pode te alavancar aparecem como se fossem objeções, desculpas, empecilhos que tentam te deixar onde você está. Será que é só comigo que aconteceu isso? Ou você se identifica com isso também? Eu gosto de dizer que o medo é a ignorância do que é desconhecido. E você só se liberta deste medo quando você enfrenta. Há alguns anos eu morria de medo de falar em público. E não era por falar em público exatamente, mas sim de errar na frente das pessoas, ou sobre o que elas pensariam a meu respeito. Quando eu entendi que este medo era simplesmente ignorância da minha parte, vinda de uma crença limitante e não de uma verdade absoluta, eu tive que enfrentar e driblar este medo / crença. O verbo enfrentar me fez ver que este monstro que eu mesmo criei, ou que eu assumi a partir do que terceiros me fizeram acreditar, não era um monstro tão horrível. Eu só precisava ter conhecimento para deixar de ser ignorante. É claro que isso é só um exemplo. Existem medos advindos de crenças variadas. E como estamos falando sobre pobreza e riqueza, agora eu vou citar os principais medos que podem estar te prendendo no ciclo hipnótico da pobreza. Medo número 1, o medo da pobreza. Bem, o medo da pobreza é um dos maiores bloqueadores do hábito de pensamento criativo. Você pensa tanto na pobreza que acaba travando o seu poder criativo para encontrar formas que já estão no seu exterior para então criar riquezas. O medo número 2 é o medo da morte ou de ficar doente. Bem, este medo causa desencorajamento, causa dúvidas e objeções sobre a sua capacidade de agir, fazendo com que mais uma vez a sua mente seja terra de ninguém, ou seja, um alienado que não pensa por si só. A única coisa certa na vida é que um dia eu e você vamos partir, não é mesmo? Porém, todos os outros dias vamos estar vivos. Não deixe que este medo incomum te impeça de viver. Um outro medo que te impede de viver, assim como de criar riquezas, é o medo número 3, que é o medo da crítica. Fala sério, quantas não foram as vezes que você deixou de agir por medo do que os outros poderiam dizer a seu respeito? Deixa eu te falar uma coisa que é libertadora. As pessoas não se importam nem 5% com as coisas que você acha que elas se importam. Na maioria das vezes, essas paranoias paralisadoras é você quem cria. E a minha dica sincera para você é que você crie um compromisso com você mesmo de fazer o que você deseja fazer. É claro que com responsabilidade, mas que você crie algo que você mesmo deseja fazer e dê um jeito de cumprir, sem se importar com o que os outros vão pensar. Aperte o botão do dane-se toda vez que você deixa de fazer algo que pode alavancar a sua criação de riqueza. É porque algum destes medos que eu acabei de citar estão alienando a sua mente e o seu agir. Presta atenção nisso. Estes medos, assim como qualquer coisa que motiva você a agir ou não agir, são originados das crenças que você absorveu como verdade. Uma vez que você trabalha na substituição dessas crenças, você começa a pensar diferente. Você é motivado por sentimentos que te fazem agir de forma diferente, e isso me ajudou a criar riquezas. Você é o que você é. Você é a sua essência. Não importa quantas dores, quantas dificuldades, problemas emocionais, conflitos internos, ou quantas vezes falaram para você, você não nasceu para ser feliz, você está condenado, teu casamento vai terminar, você não pode ser executiva, nunca vai ser milionária, você homem vai falir, não adianta você abrir uma empresa. Nós chamamos isso de crenças, crenças que bloqueiam.
Por que essa dúvida ou essas dúvidas? É como se estivesse amarrada, será que eu vou, não vou tomar essa decisão, não vou? Toda decisão tem um risco, toda decisão. Mas você tem que ultrapassar os seus limites. O ideal seria que nós tivéssemos um equilíbrio, não é verdade? Que a gente tivesse um filtro, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Mas nós vivemos como que numa gangorra, né? Altos e baixos. Quando a gente não tem um equilíbrio muito forte, a gente vive dançando a vida, né? E além disso, as inúmeras crenças que nós temos registradas dentro de nós. Crenças são como profecias, elas acontecem, elas fazem acontecer. São como que um despertador, um bloqueio que te injetaram lá dentro. Nós trazemos 7 gerações, né? Herdamos um patrimônio emocional de 7 gerações dos antepassados. Mas a infância, a gestação e tudo que a gente vai caminhando, às vezes a gente vai somatizando e isso atrapalha o nosso ser. E o nosso ter também. Crenças em relação ao sucesso. Eu sofri com isso. Né? Parece que o sucesso é para poucas pessoas. Ou o sucesso é ter muito dinheiro e você não consegue visualizar isso. Ou crenças com relação a dinheiro. Quem tem dinheiro vê o capeta, quem tem dinheiro vai para o inferno. Eu vi o capeta quando eu não tive dinheiro. É muito bom ter, claro que é muito bom. Ninguém vai pagar as suas contas. Mas às vezes colocar isso para você. Crenças com relação a relacionamentos afetivos. Um primeiro namoro, segundo, terceiro casamento não deu certo. Filhos, amigos não dá certo. Por quê? A resposta está dentro de nós. Com certeza absoluta. Culpados, o pai e a mãe, normalmente as pessoas vêm para justificar suas atitudes, para culpar pessoas. Não. As pessoas fizeram o melhor para você. Talvez nós não tivemos condições emocionais para entender o que aconteceu naquele momento. Somos o resultado da imagem que temos de nós. Então, se eu crio um monstro dentro de mim, eu vou ser monstro. As minhas atitudes é o reflexo do meu interior. Eu não consigo ser duas pessoas. Até posso tentar, mas em determinado momento eu não vou conseguir mais me enganar e nem a outra pessoa. Então tome cuidado. Vamos tirar as nossas máscaras. A gente mente bastante, às vezes a gente se perde. Vamos parar de querer carregar os problemas, os conflitos emocionais da sogra, do sogro ou das outras pessoas. Essa bagagem é sua. É para você carregar a sua bagagem. E aí nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, da nossa essência. Eu não posso mais. Deus é que sabe. Eu não consigo, eu vou engavetar os meus sonhos. E aí eu olho para o espelho, eu digo, nossa, mas não sou eu. Ou que aparece outra pessoa. Tudo está na nossa mente. É preciso ter a coragem de se conhecer. Existem várias ferramentas para isso, que a pessoa vai mergulhar no interior, vai fazer amizade com seus bichos, vai ressignificar as crenças e com certeza vai reescrever a sua história. Com certeza ela vai dizer assim, eu assumo o controle da minha vida e vai caminhar para o sucesso, vai navegar por esses mares. A pessoa vai navegar tranquila em mares turbulentos, assumindo o comando do seu barco, que é você. Olha só, aí nesse sentido, entre o ter e o ser e no seu equilíbrio, você assume, porque o teu mundo nas suas mãos. Nós criamos conforme as nossas experiências vividas, conforme as nossas histórias. Com certeza absoluta, eu preciso mudar? Preciso. Mas comece a pensar o que você tem que mudar todos os dias, pequenas atitudes, pequenas mudanças, para começar a um equilíbrio entre o ter e o ser melhor e você vai se administrar. Quando é que eu tenho que começar, professor? Hoje. Neste exato momento, comece com pequenas atitudes. Reescreva a sua história. Você pode. Só você pode, em qualquer lugar que você estiver, só você pode recomeçar certo de qualquer ponto errado que você estiver ou continuar essa vida maravilhosa que você tem. Entre em contato com a tua alma. A tua alma, enquanto a nossa alma não encontrar a missão dela, nós não vamos encontrar a plenitude da nossa vida. Lembre-se, sucesso e fracasso é questão de escolha. A tua mente tem poder. Feel better, make her feel
aquele sentimento doentio de comparar-se com tudo e com todos. Vai ter sempre alguém melhor que você, vai ter sempre alguém pior que você e vai ter sempre pessoas iguais a você. Isso é a escala da evolução, da diversidade. A gente não pode ficar olhando para a casa do vizinho, achando que ela é melhor e mais bonita e fazendo pouco caso do jardim da sua casa, achando que a flor do outro é mais linda do que a flor do seu jardim. Isso simplesmente é um maltrato consigo mesmo, que faz com que você entre num sentimentozinho de inveja. Porque quem fica comparando todo mundo, fica invejando. E a inveja dói. Ela acaba com você, ela está sempre dizendo por que o outro tem e eu não tenho. Por que as coisas boas acontecem com o outro e comigo não? Então você fica sempre se sentindo menos amada pelo processo vida. Vai se sentir injustiçada, achando que, sei lá, o que aconteceu na vida do outro foi por sorte, foi por qualquer outra coisa. Aí você começa também a diminuir as pessoas, diminuir as coisas dos outros para diminuir essa discrepância que você se colocou em relação ao outro. Então, neste momento, o carrascão ele fica lá em cima da tua cabeça, do teu coração, dizendo o tempo inteiro: ó, você não é tão bom assim. Olha só o que o outro tem, você não tem. Olha só, como já se viu uma coisa dessas? E daí, aquilo vai te doendo. E quando você tenta fazer alguma coisa por conta própria, você não consegue. Porque ao invés de você dar um passo em direção aos seus objetivos, você fica lá, ó, olhando para os lados. O que o outro tem? O que o outro vai pensar? E agora? E nisso aqui que você fica olhando para um lado e para o outro, o que o outro vai pensar, o que não? Você fez o quê? Deixou de seguir o seu caminho. E tem coisa mais doída do que você olhar para a sua vida e perceber que você não deslanchou como você gostaria e de acordo com a sua potência. E daí você fala: mas por que eu não deslanchei? Ah, porque eu fiquei olhando para os lados. Eu fiquei comparando a minha história de vida com o outro. E tem uma coisa que eu vou te dizer. Não dá pra gente se comparar com outras pessoas. E você sabe por quê? Porque por mais que você fala: ah, e se eu fosse o outro? E se eu estivesse no lugar do outro? A gente não consegue estar no lugar do outro. Porque para estar no lugar do outro, você deveria ter passado por todas as experiências que essa pessoa passou. Ter nascido na casa daquela pessoa, ter enfrentado as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades, ter os mesmos talentos, as mesmas habilidades. Você tinha que ser exatamente igual, e não dá pra gente ser exatamente igual a outra pessoa, porque cada um é um indivíduo. Cada um é um, cada um tem uma história. E ainda, se a gente quiser complicar mais ainda, a gente tem que puxar as vidas pregressas dessa pessoa, ver tudo aquilo que ela passou, quais são os karmas que ela está enfrentando, qual é a missão, qual é o planejamento de vida que ela se colocou. Tudo isso é impossível. Então cada um tem uma trajetória. Né? Então você pode olhar e se inspirar no outro, mas nunca se comparar com o outro. Porque não tem parâmetros de comparação. Por mais que você é um ser humano, o outro também é um ser humano, mas existe toda uma história em cada ser humano que é diferente. Então, às vezes, tem coisas que uma pessoa vai e faz com a maior facilidade. E tem outra pessoa que a mesma coisa, para ela é muito difícil, devido às coisas que ela viveu. E não devido à sua capacidade, à sua inteligência, nada disso. Então não dá para você ficar aqui nem se gabando pelas coisas que você faz mais fácil que o outro e nem se diminuindo pelas coisas que o outro faz mais fácil que você. A comparação, ela só é válida e é aí que você dá um nocaute desse seu carrasco aqui de uma vez por todas, quando você compara assim, você com você, como você era, como você está. O quanto que você caminhou, o quanto que você progrediu. Então as pessoas que têm esse sentimento de se comparar com os outros, elas estão precisando o quê? Fazer uma autoanálise, uma reflexão das conquistas que ela já fez, de tudo que ela melhorou, de tudo que ela angariou na vida, do quanto que ela melhorou, dos pontinhos que falta melhorar. Tudo isso é uma autocomparação, é esse momento que a gente se aplaude e fala: olha o que eu consegui, mas você está olhando você com você e trazendo o seu você de forma esplendorosa para a vida. Empoderamento
Empoderamento é a capacidade de um indivíduo de provocar em si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e para se fortalecer. Empoderamento tem a ver com escolher a vida que você quer viver. Tem a ver com tomar consciência de você, de quem você é, e tomar suas decisões de forma consciente. Viver uma vida por tua escolha e não por pressão social, e não porque a família quer ou atendendo às necessidades e às expectativas das outras pessoas. Uma pessoa que se empodera, ela naturalmente tende a ser mais criativa, mais produtiva. Quando você trabalha no que você gosta, quando você tem a vida que você quer, do jeito que você quer, quando você está criando a sua realidade, você tende a contribuir mais com as pessoas que estão em volta de você. Eu deixei de cumprir o que era esperado, né, de ser uma boa profissional, de estar no mercado, de estar bem empregada, de ter uma carreira, de estar para viver de acordo com os meus valores, de acordo com as coisas que eu acredito, transmitindo as minhas ideias, entende? E fazendo bem. E eu espero que você se empodere e que faça escolhas conscientes sobre o que você quer para a sua vida, sobre os seus caminhos. Começa a prestar atenção. Como é que eu faço isso? Para mim, o primeiro caminho, o principal caminho, e não tem jeito, e vou te falar, acho que até no mercado de trabalho mesmo, é fundamental que você se conheça, que você seja capaz de gerenciar a sua própria emoção. O autoconhecimento é o primeiro caminho, é a primeira atitude, assim, olhar para dentro é a primeira atitude para que você transforme a sua vida, para que você mude a realidade. Se não tá bacana, começa a olhar para dentro, começa por aí. Autoconhecimento, ele vai te levar muito mais longe do que você imagina, pessoalmente e profissionalmente, te garanto. Se você curtiu, gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa para mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Deixa para mim aqui o seu comentário. Se você já tá fazendo as suas escolhas, conta para mim. Eu fico sempre muito feliz.